Olá, meu nome é Franciele Soares, mas pode me chamar de Fran. Meu nome é Ellen Caroline e essa daqui é a parte 3 do vídeo sobre a nossa história. E a curiosidade que nós deixamos aqui no vídeo 2 foi sobre os cursos que nós escolhemos na faculdade. Aquele velho mito, né, de que só é bem sucedido quem tem faculdade, quem tem ensino superior. Pois é, e assim, foi uma época muito importante, né, pra gente como jovens, porque nós não tínhamos ainda nem 20 anos, a Ellen, então, que é mais nova do que eu, ela tinha 18, 19 anos. Eu acho que eu fiz 18 já estando na faculdade, eu migrando do primeiro para o segundo período, sempre fui muito precoce, tudo muito cedo, então já fiz 18 em maio, né, no fim do primeiro período. Então, olha só, a gente saiu da escola, terminamos a escola, na verdade, fomos pro curso, depois fomos pra faculdade. Eu acho que todo mundo tem um momento na vida que, assim, sente a necessidade de explorar algo novo. Mesmo a gente amando a beleza, gostando de lidar, do atendimento, daquele ambiente, chegou um momento que a gente queria conhecer algo novo, a gente queria saber se realmente a gente queria seguir carreira ou se de repente iria seguir uma outra profissão, talvez. Então foi um momento muito decisivo pra gente, né? E eu lembro que a Ellen entrou primeiro na faculdade, não foi? Foi logo no ano seguinte, foi 2013, né, início de 2013. E eu entrei assim, me joguei, eu queria descobrir o que era. Na minha família ninguém nunca tinha feito ainda nenhum tipo de graduação. Não tinha feito, então era tudo muito novo, não sabia o que era, como funcionava exatamente a questão. A gente ouvia falar de Enem, mas não sabia direito sobre Bolsa ProUni, SISU, e eu não sabia nem o que era licenciatura, bacharelado, nada. Então eu escolhi por proximidade, qual era a universidade que tinha mais próximo a mim, que eu poderia custear, que eu já custeava essa parte do meu estudo com a área da beleza. Com a área da beleza eu já paguei curso de inglês anteriormente, então a área da beleza já a partir daí, né, já me proporcionava. Em questão feminina mesmo, de se cuidar, então tudo já era custeado pela área da beleza. Isso aí é uma coisa que marca muito pra nós, né? A autonomia como pessoa. E aí, já custeava a minha faculdade também. E eu pude escolher, eu me senti livre para escolher. Eu não precisava escolher a faculdade apenas por remuneração, mas eu já tinha remuneração. Então eu conseguia escolher por prazer, o que eu tinha vontade de estudar. Conhecer, né? Explorar. Então sempre fui muito de humanas, dessa parte de artes, leitura e tudo mais, e eu escolhi fazer letras, porque eu sempre tive muita afinidade também com essa parte. E foi também uma descoberta para mim, porque eu via de uma maneira, e chegando lá era licenciatura, então eu vi de uma outra parte, de um outro ângulo que era do ângulo do ensino. Então já foi descoberta e também mais desafios. E chegou a minha vez de poder escolher, de pesquisar, né, qual faculdade que eu gostaria de cursar, qual universidade, qual curso. E, gente, eu lembro que eu ficava muito em dúvida, porque eu estava num salão de beleza, trabalhando com beleza, então a inclinação era para o curso de estética, mesmo sendo um curso mais abrangente para uma outra área. Saúde, né? Era mais inclinado para fazer um curso de estética, mas eu não queria. Quando eu olhava as grades, as matérias que ensina, né? Era uma parte que a gente fica muito estacionado, olhando na grade, quais as matérias, pesquisando. Aí eu não me encontrava naquilo dali. Eu não me via. Gente, não é isso que eu quero. Então eu comecei a pesquisar e, na época, eu vi um curso que me chamou a atenção, que era de secretariado executivo. Então, quando eu pesquisei sobre o curso, sobre a grade também, porque tinha matéria de humanas, né, uma área de humanas, eu me encontrei ali, aliás, eu me identifiquei ali e resolvi fazer. Dava muito comportamento, né? Comportamento humano. Então eu nunca imaginei que teria uma faculdade para ser secretária, né? Uma cabeça pequena, né? Antes. E ingressei também custeando a faculdade com a área da beleza. Eu trabalhava em salão de manhã até mais ou menos 5, 6 horas, saía do salão direto para a faculdade, saía da faculdade 9h40, 10 horas. E a gente meio que revezava, porque eu já fazia o contrário. Eu entrava no trabalho às 2 da tarde, saía da faculdade
antes do meio-dia, tinha toda a trajetória, né, de volta pra cá, pra perto. E almoçava pra depois começar o trabalho. E nisso a gente revezava, a gente se encontrava nesse meio período e depois a gente já ia cada um para suas responsabilidades, né? Então foram 4 anos de faculdade. Eu estagiei na área, eu fiz 2 anos de estágio também, foi uma época bem decisiva, porque eu tive que abrir mão do salão, porque o estágio ele era uma matéria. Então eu tinha que cumprir horas, então não tinha como eu conciliar o salão, né, trabalhar no salão com o estágio. Apesar que eu lembro que quando eu comecei no estágio eu ainda fiquei indo aos sábados, só que ficava muito cansativo, porque, gente, o estágio era no centro do Rio, então eu tinha que sair de casa, sei lá, 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã, eu sei que era muito cedo. Então eu ia de manhã pro estágio, o estágio era de 8 às 2, eu saía direto para a faculdade, então eu passava o dia todo na rua, o dia todo. Sábado é o dia do refúgio, né? Era descansar, e é o dia mais cheio também no salão, então é difícil de... Então eu só ficava com o domingo, então aos poucos eu fui me afastando. Então chegou uma hora que eu realmente fiquei só com estágio e foi um momento muito enriquecedor para mim, porque eu pude estar na área, ver como funcionava, tive contato com outros profissionais também que foram enriquecedores também, mesmo hoje eu não estando na área, atuando, para mim eles fizeram uma diferença também, tanto os professores, os colegas de turma também, que foram assim, essencial para mim naquela época, né? E como que pode, né? A gente estava numa área, sentimos desejo de conhecer algo novo e é algo que a gente traz até hoje. Isso. Dentro da nossa área, a gente ainda sente essa necessidade de estar buscando um novo produto, uma nova técnica, né? É uma inquietação que é inerente do empreendedor. Que faz a gente se mover, porque senão a gente fica parado. Então foi uma fase... Na zona de conforto, né? Na zona de conforto. Então foi uma fase muito boa, uma fase diferente, que eu guardo com muito carinho. Só que o estágio ele tinha um período. Ele era apenas de 2 anos. E na época, as contratações para secretárias tinham diminuído muito. Eles tinham reduzido setores, então se num setor tinham 3, só ficava 1. Então as vagas reduziram demais. Então o estágio acabou e eu fiquei o quê? Desempregada. Enquanto isso, também estava cursando a faculdade, que duraram 3 anos e meio. Também tinha estágios obrigatórios, mas na minha área era um pouco mais complicado, porque eram estágios obrigatórios que não poderiam ser remunerados. Então eu nem tinha a opção de fazer essa troca, porque eram como, né, a área da saúde, da educação, infelizmente, ainda é muito complexo. Então, eu tinha também que conciliava ainda, a gente sempre estudava línguas também, que era muito importante nas 2 partes, que eu fiz português e inglês, que a Célia também fez. Inglês e espanhol. Isso, então era bem necessária também essa parte. E eu ali no salão, continuava lá sempre fazendo o meu melhor. Poderia ter estudado sobre educação, sobre linguagem, sobre o que fosse pela manhã, mas à tarde eu estava lá e eu era cabeleireira e eu entregava o meu melhor na área da beleza. As clientes também sempre gostavam muito, né? Porque sempre tinha conteúdo para trocar e agregar na vida delas, então era bem gostoso. Isso é muito importante também, né? Isso. Os assuntos que a gente tem com as clientes são assuntos, assim, enriquecedores, né? É muito bom porque elas nos ensinam e a gente também pode trazer algo de bom para elas. E com isso, sempre também buscando desafios. Eu fazia estudos na área da educação, na área do português, da literatura, mas também fazia na área da beleza, também rentabilizando, buscando lacunas na área, ali no salão que tinha necessidade e não tinha que oferecesse serviço, e eu ia aprendendo mais. Então, a única área que eu não entrei foi na de maquiagem, porque nas outras eu fiz curso de micropigmentação visando também aumentar a rentabilidade e de cílios também, mas foram breves passagens por esses meios, porque não foi também alvo muito da minha identificação. Sempre fiquei mais com o cabelo, até porque é uma área muito abrangente, então não dá pra gente abraçar o mundo. As pessoas falam só cabelo, né? Não, é muita. Cabelo já é muita coisa. É muita coisa. Então, só dentro dos quesitos que a gente já falou por aqui, foi de corte, de cor, de mechas, assim, tudo, né? É muito abrangente. Então não dá pra abraçar o mundo.
E aí, mas eu não me arrependi, assim, de ter explorado um pouco de cada coisa e saber ter firmeza na decisão. A gente pôde experimentar e pôde ter firmeza. É muito diferente de, como a gente estava mencionando aqui, entre nós na nossa conversa, sobre a diferença entre paixão e amor, né? Assim como num relacionamento. Paixão é algo que incendeia, que a gente tem, é mais impulsivo. O amor já é mais uma decisão, a gente decide amar. Então nós éramos apaixonadas pela área da beleza desde o início, desde sempre. Mas depois de tantas experiências, nós decidimos amar a área da beleza mesmo. Nós amamos a área da beleza. E aí, né, como eu falei, o estágio tinha acabado e de onde que eu ia tirar grana? Na época eu estava para casar, gente. Então, assim, o que eu ia fazer? Graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre tive bons relacionamentos. Então, quando eu saí do estágio, que eu fiquei um tempo parada em casa, tentando entrar na área mesmo de secretariado, surgiu uma outra oportunidade de eu retornar para o salão onde eu trabalhava anteriormente com a Ellen. E, assim, eu pensei bastante, né? Porque a gente dá uma sensação de dar um passo para trás, de regresso. E a gente nem sempre está preparado para isso, né? Só que, naquele momento, eu decidi que eu queria aquilo dali, que eu ia entregar o meu melhor. E foi graças a Deus o que aconteceu. Eu retornei aos poucos pro salão, depois fiquei fixa mesmo. E graças a Deus foi um período onde eu aprendi ainda mais, onde eu reforcei as minhas amizades, os meus relacionamentos, conquistei clientes também que estão comigo até hoje. Então, para mim também foi um grande passo. E logo depois aconteceram coisas bem impactantes já na nossa vida pessoal, mas que também transformaram completamente esse cenário. E isso fica pro vídeo para a parte 4. Então, se você quer acompanhar, não quer perder nada disso, ativa aqui as notificações para você ser avisado quando sair a parte 4 e você não perder o que aconteceu então para chegarmos aqui até o E está sendo um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Então, até o próximo vídeo e esse é o Quartzo Beauty.